Ação imediata de volta e neste bloco vamos abordar um assunto que cada vez mais vem preocupando os setores de saúde. Mas olha, para evitar depende muito da ação de cada um. Eu estou falando do mosquito da dengue. Hoje eu recebo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Rio Claro, Kátia Curado, que vai conversar com a gente. Boa tarde, Kátia. Uma boa tarde, né? Boa tarde a todos. Obrigada por aceitar nosso convite novamente para poder falar desse assunto que infelizmente continua sendo preocupante. Eu quero que você fale então como que está a situação de Rio Claro hoje. Isso, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Janaína. Então hoje nós estamos com uma situação de 1.105 casos confirmados até essa terceira semana de dezembro. Lembrando que ainda nós aguardamos o término de mais essa última semana, pode ser que haja mais alguma confirmação, porque várias pessoas aguardam exames. Lembrando que foi um ano bastante chuvoso e bem atípico, com chuvas inclusive no período de estiagem, então com a grande confirmação de número de casos. Agora, o número é bem maior do que o ano passado, né? Essa situação é considerada como alarmante? Isso, na verdade, nós tivemos no ano passado 222 casos contra 1.105 agora no momento, então quintuplicou praticamente esse número de casos, então é bem alarmante porque o nosso município contou com esse número acentuado. Então a intensificação já está ocorrendo porque nós notamos um índice muito grande de recipientes que estão positivando para o mosquito da dengue. Teve algum óbito em Rio Claro devido a essa doença? Nós não tivemos nesse novo ano epidemiológico que iniciamos agora, no segundo semestre, a partir de 1º de julho, nenhum óbito confirmado. Tivemos pessoas internadas com dengue com complicação, que felizmente tiveram alta e não tiveram maiores complicações. Kátia, às vezes o pessoal de casa deve pensar, mas de novo esse assunto? Estão falando de dengue, mas é preciso falar mesmo, porque falta conscientização ainda das pessoas. É por isso também, você falou do aumento de chuva, mas é a falta de conscientização que leva a esse aumento? É muito importante esse fator. Temos muitas pessoas que nos auxiliam imensamente no trabalho, colaborando, formando agentes multiplicadores de informação, então que atuam mesmo ativamente na prevenção à dengue. Mas é importante o ano todo falarmos disso, não é só no período do verão, agora é um período muito perigoso para nós já estamos extremamente preocupados, mas os ovos do mosquito duram às vezes até 1 ano e meio nos recipientes. Então é importante que a pessoa realize toda a limpeza de materiais, circulem materiais que possam acumular água, não fiquem acumulando na residência, porque mesmo no período de inverno, que não há transmissão, pode acontecer uma positividade de casos, então não podemos relaxar. Na verdade, como é um assunto rotineiro, hoje ainda discutimos em nossa reunião do Comitê de Dengue, se torna uma rotina ter dengue no município, o que não é correto, nós deveríamos falar em 0 casos de dengue. Então, muitas vezes o município acostuma, Rio Claro é uma região que, é uma cidade que sempre tem dengue na região. Não, ela não deveria ter dengue, então não é um costume. E principalmente porque é muito fácil prevenir, né? Exatamente, a prevenção é uma das medidas mais fáceis de controle do vetor, tem outros vetores que são muito mais complicados, o vetor da dengue, embora nós tenhamos o Aedes aegypti voando já em toda a nossa extensão, mas tomando cuidado com o criador, ele não vai colocar os ovos dele, a fêmea no caso, para transmitir a doença. Então por isso que é sempre bom repetir mesmo o assunto, até as pessoas entenderem a gravidade, né, deste problema, Kátia. Isso, quem sabe, quem teve alguém na família que teve dengue, ou algum colega, ou um vizinho, alguém próximo, sabe como é que é a periculosidade, o risco que se corre com essa doença, não é só quando pega por uma segunda vez, não, já numa primeira vez pode ter um impacto complicadíssimo, principalmente se a pessoa às vezes já tem um fator agravante de saúde e não é uma doença simples, não, que deixa a pessoa de molho ali alguns dias, é a famosa doença chamada de quebra-ossos, porque na verdade é uma dor muito grande, um mal-estar terrível com febre, vômitos e a pessoa se desidrata muito facilmente. E não poupa ninguém, né, Kátia? E não poupa ninguém, nem classe social, nem condições, não poupa ninguém. Agora, destaca pra gente, então, são 4 tipos de dengue, né? A pessoa que pegou uma primeira vez, ela não fica imune, ela pode pegar novamente o mesmo tipo? Como que é? Na verdade, então, são 4 tipos de vírus, realmente, que foram descobertos até o momento. Hoje em dia se estuda um 5º tipo de vírus na Ásia, mas que nós não temos confirmação em nosso país. Então, há um estudo com relação a isso nessa manifestação. E é importante relatar o seguinte, que numa primeira vez que a pessoa tem dengue já é uma situação delicada, mas ainda mais complicado se ela tiver uma segunda ou terceira vez. Normalmente ela vai ter por vírus diferentes. Então, se ela teve pelo vírus 3, provavelmente ela fica imune ao vírus 3 por certo tempo da vida, não por toda a vida, mas ela pode adquirir dengue por um tipo 1, por exemplo, ou um tipo 4. E o que vai complicar, na verdade, são as condições de imunidade dessa pessoa. Já teve relatos de pessoas que tiveram mais de uma vez e não tiveram grandes complicações. E já teve pessoa que teve uma única vez e que teve manifestação hemorrágica. E o que chama atenção aqui em Rio Claro, como você estava comentando, é que esses casos foram registrados
sem intervalos, durante todo o ano, foi apresentado casos de dengue na cidade? Isso. Há alguns anos atrás, nós tínhamos um intervalo que a gente diz no período da estiagem, com o inverno rigoroso, com o tempo mais seco. Então, às vezes, de agosto até dezembro, nós não tínhamos uma confirmação de casos. Então, isso nos dava um alento, não de que estivéssemos despreocupados, mas de que interrompia-se a transmissão. Agora, nós tivemos nos últimos anos uma transmissão em todos os meses do ano, o que nos preocupa muito, porque em agosto, setembro, que é para ser um mês tranquilo com relação à transmissão de dengue, nós tivemos confirmação de mais de 41 casos. E dentro do nosso plano de dengue, que é avaliado e monitorado pelo Ministério da Saúde, nós temos então 4 fases da doença. Então, a fase silenciosa, que nós não tivemos, então Rio Claro não teve a fase silenciosa, a fase inicial, que é na qual estamos, e depois segue a fase de alerta e emergência. Quando atingirmos 56 casos, nós estamos no 41, 56 já é decretado o estado de alerta no município, e emergência são as grandes epidemias que nós não queremos passar. Infelizmente, né, uma situação como essa. Agora, Kátia, o que é feito em Rio Claro, que tipo de trabalho para poder conscientizar essas pessoas, para poder evitar o aumento no número de casos? Isso, importante, né? Então, a gente conta com a colaboração dos nossos agentes de saúde, os agentes de endemias, agentes de saúde da família, toda a equipe de agente de controle de vetores, equipe do Centro de Zoonose, vigilância epidemiológica, sanitária, para que nós possamos atuar com eficácia e rapidez nesses casos de dengue e nas suspeitas de dengue também. Muitas vezes, antes de se confirmar o resultado, é importante as equipes já estarem atuando preventivamente, eliminando criadouros, aplicando larvicida. Hoje, no momento, nós estamos fazendo uma intervenção lá no bairro do Guanabara, onde tivemos a confirmação de um caso e de uma suspeita. Então, já está havendo toda uma intervenção, inclusive com auxílio da SUSEM, das equipes de endemias, da nossa regional de Campinas e adjacências, que nos ajudaram e, inclusive, no final de semana realizaremos trabalho antes dos feriados, porque agora as pessoas se deslocam e a situação ainda se agrava mais. Qual que é a orientação, então, para essas pessoas? Porque ainda existe a dificuldade da população deixar os agentes entrarem em casa? Isso. Então, existe ainda uma grande quantidade de recusas que nós pedimos à população. Nós entendemos a questão de segurança aí tão abordada, né, nas reportagens anteriores, mas que a pessoa confirme através da identificação do crachá, do uniforme. O funcionário passa o telefone de contato para que ela possa confirmar se ele realmente pertence ao centro de zoonoses. É preciso tomar cuidado, verificar mesmo se é a equipe que está trabalhando. Nas redes sociais, através da nossa equipe de educação, também são colocadas as divulgações. Vocês, através da mídia, nos apoiam intensamente. Então é importante que haja uma parceria com a população e principalmente nessa época de viagens, de férias e deslocamentos e futuro carnaval após o período de Natal e Ano Novo, as pessoas vão deixar suas casas ou vão receber visitas. Tomar cuidado com piscinas, caixas d'água, calhas, recipientes que mereçam tratamento e ou remoção, pneus, para que não fique como criadouros do mosquito. Como você disse, a gente sempre alerta aqui mesmo para ficar atento a todo tipo de pessoa que está circulando aí pelo seu bairro, porque tem muitas pessoas com más intenções. Mas neste caso, você pode checar mesmo se a pessoa trabalha ou não ali na vigilância, para depois você autorizar a entrada aí e o pessoal poder fazer o trabalho aí na sua casa. Agora, você citou do bairro Guanabara, que está recebendo esse serviço. Kátia, número de bairros em Rio Claro, a incidência, como que está dividido isso na cidade? Olha, este ano, Janaína, nós tivemos uma transmissão bem atípica, né? Nós temos 64 bairros, aí novos bairros em formação e em praticamente todos nós tivemos pelo menos a confirmação de 1 ou 2 casos de dengue. Tivemos uma complicação no início do ano na região do Terra Nova e depois na porção mais ao norte, na região do Mãe Preta. E depois nós tivemos algumas confirmações na região do Cervezão e adjacências, Parque São Jorge, Jardim São João e na região central, onde nós tivemos grande concentração do número de casos em meados de junho. Então, lembrando que não é na periferia que acontece dengue, não é no bairro nobre ou no bairro mais humilde, ele está em toda a parte. E todos os bairros, se não todos, pelo menos quase todos, tiveram confirmação de casos de dengue. Então, como é preocupante, como foi difusa essa epidemia, não dá nem para a gente classificar, foi dedicada ou aconteceu realmente por causa de um tipo de criadouro de um bairro. As pessoas se deslocam muito e a transmissão acaba sendo na cidade toda. Bom, a orientação básica, evitar água parada. Kátia, muito obrigada pela sua participação aqui, por esclarecer pra gente. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Bom, e antes de encerrar, eu quero mandar um abraço então para o Plínio Rodrigues da Vila Martins, para o Ivan e para a Alessandra do bairro Parque Universitário. A gente fica por aqui, ação imediata volta amanhã e fique agora com o Direto da Redação. Uma ótima tarde para você.